Salmo 91. O livro dos Salmos não é somente uma poesia, não são somente poesias. O livro de Salmos são orações, são revelações proféticas, e a maioria dos salmos que foram escritos, eles se referem ao Messias, a pessoa do Senhor Jesus. O livro dos Salmos, ele abre o véu da narrativa do Antigo Testamento para revelar como é que Deus opera, como é que Deus trabalha na vida dos seus servos. E nós vamos aprender isso no Salmo 91. Salmo 91 nos fala exatamente de segurança. O Salmo 91 fala de proteção pessoal, de proteção da família, da proteção dos bens. E nós temos esta segurança: aqueles que estão refugiados em Jesus, estão refugiados em Deus. Amém? Agora, olha aqui. O Salmo 91 não funciona para quem o abre a sua Bíblia e o deixa em cima da estante lá na sala como um amuleto. Salmo 91 não é amuleto. Nem Salmo 91, nem Salmo 23 são amuletos para a pessoa abrir e deixar lá na estante achando que pelo simples fato do salmo estar aberto vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada. A única coisa que vai acontecer com o passar do tempo são as páginas ficarem amarelas. Mas não funciona, porque o Salmo 91, como qualquer texto da Bíblia, só é aplicável na vida da pessoa através de Jesus. Só se aplica, o Salmo 91 só funciona se a pessoa nasceu de novo. Se ela está vivendo em estado de graça, ou seja, se ela se arrependeu dos seus pecados, se ela nasceu de novo em Jesus Cristo, aí funciona. Mas como amuleto, colocar o calendário lá com o Salmo 91 na cozinha, na sala, não funciona, não funciona. Então vamos lá. Salmo de número 91, alguns atribuem a Moisés, outros a Davi. Nós não sabemos exatamente quem escreveu o Salmo 91, mas é muito parecido com o Salmo 90. Ele usa praticamente os mesmos termos do Salmo 90. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Para quem este salmo é escrito?
Quando nós lemos o primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Deus tem um esconderijo. Diga, Deus tem um esconderijo. Onde é este esconderijo? Este salmo foi escrito para alguém que está no âmago de Deus. Para alguém que está dentro de Deus, no esconderijo do Altíssimo, e que num determinado momento ele vai sair de dentro de Deus, e ele vai para um determinado lugar, e ele precisa agora andar sobre a sombra do Onipotente. Algum homem, a Bíblia cita algum homem, que esteve no âmago de Deus, que esteve dentro de Deus, que esteve no esconderijo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a não ser o Senhor Jesus. Provavelmente esse salmo é o salmo do Messias, escrito para o Senhor Jesus. E quando foi escrito, Jesus ainda não tinha vindo à terra. Jesus ainda estava dentro do Pai, o Verbo. E ele precisaria vir a este mundo. E para vir a este mundo e viver como ele viveu, ele precisaria andar sobre a sombra do Onipotente, guardado por Deus. Esconderijo do Altíssimo. Vamos lá, vamos ver alguns salmos. Salmos 27:5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade, Deus esconde aqueles que são dele. Amém? Salmo 31:20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Outro salmo, Salmo 61, versículo 4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Então veja aqui que nesses 3 salmos o salmista, ele fala de pavilhão, de tabernáculo e de santuário. O que é isso? Ele não está se referindo a templos, ele está se referindo à presença de Deus. Portanto, o esconderijo do Altíssimo não é outro lugar, não é pavilhão, não é templo, não é igreja, mas é a presença do Altíssimo, é a presença de Deus, é o próprio Deus. Salmo 32:7. Tu és o lugar em que me escondo. Quantos se escondem em Deus? Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 17:8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Então, ele está falando aqui do esconderijo do Altíssimo, o recôndito de Deus, o âmago de Deus, o profundo, o lugar secreto, o oculto de Deus, onde aqueles que são fiéis podem se esconder. Está no recôndito de Deus, no lugar secreto, no Altíssimo, a sombra do esconderijo de Deus, está absolutamente seguro. Nada poderá causar dano quem está seguro em Deus, porque Deus é um lugar inacessível aos homens. E você sabia que Paulo fala sobre isso? Colossenses capítulo 3, versículo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz: pois vocês morreram, ou seja, vocês morreram para vocês mesmos, vocês morreram para os seus pecados, vocês morreram para o mundo, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus, onde o inimigo, onde o mal não pode nos achar.
sobre a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está se referindo a Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas a mesma proteção que Jesus recebeu do Pai, Ele nos dá. A mesma proteção que Ele recebeu do Pai, Ele nos dá. Nós somos guardados por Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vê que Ele estava primeiro dentro do Pai, mas agora Ele veio ao mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse que é aquele que veio do céu, senão aquele que voltou ao céu. O Senhor Jesus, aquele que veio do céu e voltará ao céu, está se referindo ao Senhor Jesus. Aquele que veio habitar nesta terra, Ele veio para habitar e para nos salvar. E Ele viveu aqui, sobre a sombra do Onipotente. Mas como podemos descansar sobre a sombra do Onipotente e encontrar refúgio debaixo das suas asas, uma vez que Deus é Espírito? Uma vez que nós não o vemos, como pode ser isso? Se Deus é invisível. A Bíblia, ela fala alguns textos, ela dá forma humana a Deus, ela dá características físicas, características humanas a Deus. Por exemplo, Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do 5 ao 7, Pedro ele fala: portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Olha, ele está falando da mão de Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que Deus cuida de nós? Então Ele está dizendo: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas Deus é Espírito, Deus tem mão. Há um termo na teologia chamado de antropomorfismo. Antropo, homem, morfismo, forma. Então, antropomorfismo é dar forma humana a Deus. É dar características físicas e humanas a Deus, para nós entendermos melhor a Deus. Na realidade, Deus é Espírito. Mas se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos como Deus. Deus também possui um corpo. E quando Ele quer se manifestar, como Ele se manifestou no passado, através de um corpo humano, como por exemplo, Ele se manifestou lá para Abraão, Ele pode se manifestar. E aí, então o Salmo está falando de antropomorfismo, está falando de sombra do Onipotente. O que é sombra? O que é uma sombra? Sombra é uma correspondência exata do objeto que está fazendo a sombra. A sombra tem forma. Se você está debaixo de uma árvore, a sombra vai ter a forma de uma árvore. Se você vê uma pessoa, vê a sombra dela, a sombra vai ter a forma da pessoa. Então, ele está falando sobre a sombra de Deus. O que é que a sombra faz? A sombra traz o quê? Abrigo. A sombra traz alívio do calor do sol. Nós encontramos abrigo e alívio através de Deus e da sua palavra. Deus é uma sombra para nós. É uma sombra à nossa direita, é uma sombra à nossa esquerda. Então a sombra do Onipotente está se referindo à proteção que Deus estabeleceu através do Messias, do seu Filho. Com o Messias nós estamos seguros. Amém? Quem está com Cristo está seguro. Salmo 121, 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Significa que Ele está à nossa direita. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Tudo isso é proteção, tudo isso é oração de proteção. Porque fostes, Isaías 25, 4, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia.
refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Tudo isso está falando de proteção. Proteção de Deus. Quem é Deus para o salmista? Ele diz que Deus é refúgio e baluarte. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. O que é refúgio? Refúgio é o lugar para onde as pessoas vão, o lugar onde as pessoas procuram segurança, onde as pessoas procuram abrigo, asilo. É um lugar de apoio, de amparo, de proteção, um lugar de consolo, é um lugar de socorro. Assim é a igreja. Porque Deus está presente no meio da igreja, porque Deus está presente no meio do seu povo. A igreja é um lugar de apoio, de amparo, de proteção, é um lugar de socorro, amém? Lembra da caverna de Adulão? Com Davi? Ali era um lugar de refúgio. Um baluarte. O que é baluarte? É uma fortaleza intransponível, inacessível. Essa fortaleza é o nosso Deus. Ele jamais será derrotado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, intransponível, invencível, imbalável. Nada pode abalar. Deus é tido na Bíblia como, em comparação, como uma galinha. Ele é comparado como águia, mas ele também é comparado como uma galinha que junta os seus filhotes e as protege debaixo das suas asas. E ali os filhotes estão protegidos. É assim também conosco. A sua palavra é comparada a uma arma de guerra. A sua verdade e também a sua fidelidade. Deus é fiel, amém? Amém. O salmista diz, é pavês. O que é pavês? É um escudo de grande proteção. E também é escudo. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa defesa. Tendo o Senhor como nosso abrigo, como a nossa proteção, como a nossa defesa, estaremos seguros, nenhum mal pode nos dominar. Nesses dias de rebelião aqui em Manaus, muitas pessoas parece que perderam a fé, ficaram desesperadas, ficaram apavoradas. Gente, problema é de bandido, é de traficante. Quem criou essa guerra foram eles. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso negócio é Deus. A nossa responsabilidade é com Deus. Se eu estou com Deus, eu estou seguro. Aprenda uma coisa, meu querido, aprenda uma coisa. Quem morre de véspera é peru no Natal e não você. Nós vamos morrer no dia determinado por Deus. Então não tema, não perca a sua fé, creia em Deus, creia no Deus do Salmo 91. Claro, nós vivemos num mundo extremamente perigoso, no qual a cada dia a violência impera, através de chacinas, de assassinato, de morte, de maldade, toda sorte de pecado, de estupro por aí afora. Mas nós temos que saber uma coisa. Nós estamos protegidos por Deus. Embora cada ano a violência tenha se intensificado, morte, terrorismo, catástrofes naturais, acidentes aéreos, acidentes terrestres. Mas nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus está conosco. Amém? Nosso Deus está conosco. Ele não nos promete um mundo livre de perigo. Nós temos perigo, nós enfrentamos perigo, mas Ele promete estar conosco. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Significa que Ele está conosco em meio ao perigo. E o perigo só vai nos atingir se Ele permitir.
se Ele permitir. Então nós temos que entender como é que Deus, Ele trabalha. E o Salmo 91 claramente nos explica isso. Versículo 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é que está dizendo? Ele te livrará. Amém? O que é o laço do passarinheiro e peste perniciosa? São armadilhas de Satanás para enlaçar o homem, para derrubar o homem. Pestilência mortal, peste perniciosa, algo que é nocivo. Disso Deus está prometendo nos guardar. Aquilo que destrói, aquilo que corrompe moralmente, fisicamente. O pecado é uma peste perniciosa. Que embora Deus, Ele nos livre da tentação, mas nós é quem devemos lutar para nós não cairmos nesta tentação. Praga, moléstia, enfermidade grave, enfermidade mortal, tudo isso vinda das trevas. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? O passarinheiro é o próprio Satanás, que como um caçador, ele está em busca de almas de pessoas, caçando para aprisionar os homens como aves, usando armadilhas. Isso é o passarinheiro. O passarinheiro, para ele pegar um passarinho, um pássaro, para ele pegar a presa viva, ele precisa de quê? De uma armadilha, de um laço. E aí entra os laços do diabo, que nós temos que prestar muita atenção, vigiar, para nós não cairmos nos laços do diabo. Salmo 124:7 diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O profeta Jeremias, ele diz que os passarinheiros também são os ímpios. São os ímpios. Jeremias 5, 26, 27. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços. Olha, pessoas dentro da igreja, que estão fazendo o trabalho do passarinheiro, armando laços para fazer outros caírem. Como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandecem e se enriquecem. Olha aqui os laços do ímpio, do engano, da corrupção, da roubalheira, da mentira. Os laços do diabo, eles não são físicos, eles são espirituais. Os laços do diabo, eles se manifestam de várias formas. Através de pecados sexuais, através do adultério. É um laço, o adultério é um laço do diabo. Se você está enlaçado pelo diabo, fuja, lute, quebre este laço. Fuja enquanto é tempo, recue, volte atrás. Ainda há tempo, porque é um laço do passarinheiro, é um laço do diabo. Se você clamar a Deus, se você se arrepender, Ele promete te dar livramento. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Clame por Ele, enquanto é tempo. Dê um passo atrás, volte atrás. Namoro pernicioso é um laço do diabo. Chuta que é laço. Está vendo a menininha toda bonitinha, toda arrumadinha? Chuta que é laço. Chuta que é pombagira. Está vendo o cara lá todo bombadão? Todo no estilo playboyzinho? Chuta que é laço. Cai fora. Clama pelo poder do nome de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. Volta atrás. Te arrepende que ainda há tempo. Clama porque Ele promete livrar, libertar. Ele te livrará
do laço do playboyzinho, do laço da mulher enganadora, do laço da pombagira, do laço da Jezabel. Chuta que é laço, corre e busca abrigo no Deus Todo-Poderoso. Vícios, drogas, bebidas, laço do diabo. Orgulho, ganância pelo dinheiro, uma vida na inércia, uma vida de preguiça, uma vida indolente. Isso é laço do diabo para te paralisar. A apatia, o medo, o pavor, isso tudo é laço do diabo para te paralisar. Clama a Deus que Ele promete livramento. Amém? Aqueles que estão seguros em Deus, aqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo, eles têm uma blindagem espiritual. Eles têm segurança e proteção contra as investidas das trevas. E como as trevas têm investido contra a luz. Aí na sequência aqui ele diz, versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Versículo 5: Não temerás. Diga, não temerás. O que é isso? Ele está falando de quê, gente? Ele está falando de fé. Sabe por quê? Lembre-se que o medo é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. Quando a pessoa está com medo, é porque ela perdeu a fé. E o que é que Deus está dizendo? Não temerás. Lembre-se que aqueles que estão debaixo do poder de Deus, andando em obediência, andando em santidade, andando em justiça, eles estão debaixo do poder de Deus, logo eles estão blindados pelo poder de Deus, logo eles têm uma blindagem, e quem está blindado não teme. A pessoa que está dentro de um carro blindado, ela não tem medo do que está acontecendo lá fora. O bandido pode até vir para assaltar, puxa a arma, coloca no vidro do carro e grita que é assalto. A pessoa vai cruzar o braço e vai rir dele lá de dentro do carro, porque é inacessível. Não pode ser atingido. Há uma blindagem, uma proteção. Alguém que está blindado não teme o perigo. Aquele que está blindado em Deus, ele não teme o perigo, embora o perigo esteja ao redor, porque ele confia em Deus. Ele diz, não temerás. Temerá o quê? Temer o quê? E aí nós vamos ver 4 níveis de ataque maligno que está vindo fortemente contra a luz. Desde a época do profeta, desde a época do salmista, já existia, mas agora está se intensificando ainda mais. Primeiro, não temerás o terror noturno. Terror noturno. Está falando de quê? De noite. A noite é tempo de terrores. O que acontece na noite? Terror. Acontece o que? Traição, saques, furtos, assassinato, enfermidades inesperadas. Quantas vezes você já teve que acordar 1, 2 da manhã para levar alguém no hospital? Ou marido, ou esposa, ou filho. Inesperadamente a enfermidade apareceu e você tem que pegar a pessoa e levar para o hospital. O que é isso? Terror noturno. Coisas que nos atacam durante a noite. E durante a noite há um índice de ataque cardíaco, de AVC, a pessoa mesmo dormindo. Terror noturno. Não temerás o terror noturno. Então, o terror noturno engloba todo mal que vem contra nós. Sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo, guerras. É o pavor que vem do ser humano para nos apavorar, mas a Bíblia está dizendo para nós não temermos, não temerás. Na cultura judaica, eles acreditavam que o terror noturno era uma entidade
um espírito que se sentava sobre a pessoa enquanto ela dormia, e a pessoa tinha dificuldade de respiração. O demônio vinha sobre ela, se deitava sobre ela ou se sentava sobre ela enquanto a pessoa dormia, e a pessoa tinha dificuldade de respiração e tinha pesadelos, tinha sonambulismo, enfim, não dormia à noite. Na cultura judaica, eles achavam que esse terror noturno era um demônio. Para a psicologia, o terror noturno é um distúrbio do sono. A pessoa, ela é atacada. O terror noturno é caracterizado por alucinações, por delírios, por pânico, por gritos, por pavor durante o sono. A pessoa tem pesadelos. É algo espiritual, extremamente espiritual, que causa terror na vida da pessoa. E a Bíblia chama isso de terror noturno. Não temerás o terror noturno. Que mais? Nem seta que voa de dia. Saiu da noite, veio para o dia. O terror continua. Nem seta que voa de dia. O dia representa o quê? O inesperado. Qualquer coisa pode acontecer. Tudo vai bem, de repente aparecem os ataques súbitos. Ou assalto, ou morte, ou acidente, alguma coisa acontece. Está falando de seta, seta que voa de dia. O que é seta? Seta é uma arma do diabo. Seta é uma flecha, a arma de Satanás para nos derrubar. São enviadas pelo adversário e são direcionadas para várias áreas da nossa vida, para causar um estrago maior. Geralmente essas setas são enviadas para a nossa mente, para causar um estrago maior. Isto Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala dos dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? São dardos, são setas. Você está ali, você está meditando, até meditando na palavra, mas de repente chega uma seta, um pensamento estranho, um pensamento diferente. Você olha para uma pessoa, você olha para alguém, no caso dos homens, olha para uma mulher, no caso de uma mulher, olha para um homem, já veio uma seta nos olhos, a seta da prostituição. Quantas mulheres têm que lutar contra a pombagira para manter o seu casamento? Quantas esposas estão disputando com mulheres que estão dando em cima dos seus maridos para manter o seu casamento e vice-versa? Quantos homens também têm lutado, só que os homens, eles não atentam tanto para esse detalhe, as mulheres sim. Mas quantas mulheres estão lutando contra o espírito de pombagira, porque os seus maridos foram setados. E as mulheres também são setadas, seta de prostituição. Seta da inveja. Você vê alguém que está sendo abençoado, que está sendo próspero, de repente começa a surgir no seu coração uma inveja. É uma seta do diabo, seta da inveja, seta da mentira. O diabo tem setado muitos crentes, colocando dúvida na sua mente, colocando ilusões, pecados de ilusões, são ilusões de Satanás. Lembre-se do ditado popular que diz que nem tudo que reflete é ouro, é seta, é engano, é ilusão. O mundo é um mundo de ilusão, são setas do inimigo para te amarrar, para te fazer parar. Seta do ciúme. Quantas mulheres que têm ciúme do marido? São ciumentas. Quantos maridos têm ciúme da mulher? A pessoa não pode conversar com outra da igreja que já está pensando coisas. Seta da desconfiança. Tudo isso são setas do diabo, seta que voa de dia. Não deixe essas setas te atingirem, porque elas entram, são nocivas, são venenosas, e o veneno vai para o coração. A Bíblia diz: de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração.
Como vencer essas setas? Como estar preparado para vencer essas setas? Paulo nos ensina. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé. Fé é o contrário, é o oposto ao medo. Então fé, sempre está envolvendo fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado são setas. Não temerás espanto noturno, seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão. Peste que se propague na escuridão. Ele está falando de doenças terríveis, de enfermidades, de espíritos de enfermidade, a pestilência que se rasteja na escuridão. São assolações vindo das trevas, com todas as forças malignas, através de calamidades, através de doenças, de epidemias do mundo atual. Nós temos que estar preparados e não temer essas coisas, e temos que confiar em Deus. Essa praga, a praga da droga que tem destruído os jovens dos nossos dias, a praga da bebida, a praga da prostituição, são pestes, pestilências que se rasteja na escuridão. Nós convivemos com isso, nós precisamos estar preparados para isso. Outra, mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade que assola ao meio-dia. Agora é o meio-dia. O meio-dia. O sol está em pleno fulgor. Está quente. O clima e os ventos estão mais quentes. A fome aumenta, não é verdade? A fome não aumenta ao meio-dia. A fadiga do corpo chega ao ápice. Abate o corpo e está pedindo descanso. Por isso que no interior, as pessoas ao meio-dia, elas param tudo. Elas vão descansar. No campo, ao meio-dia, os animais silenciam. Fica um silêncio. Quantos já tiveram essa experiência no interior? Sim ou não? Não fica um silêncio? As pessoas vão descansar. Isso é espiritual. Esse momento é momento de tormento das trevas mais intenso. A mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade. A mortandade, ela tem várias faces. Ela aparece com várias faces. Todo mal que vem sobre a humanidade é para trazer morte. Porque a morte é a consequência direta do pecado. O diabo vem somente, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa matança e essa destruição, ela aparece através de desastres naturais que causam mortes, que causam estrago, que causam prejuízo. Desastres aéreos, eu não estou falando de 15, de 10 anos atrás. Eu estou falando deste mês. Eu estou falando do mês passado, que tudo isso tem acontecido. Desastre aéreo, que matou 76 pessoas de um time de futebol. Nunca, jamais imaginariam. Desastre natural na nossa cidade, as chuvas têm destruído famílias. Desastre de carro, terrorismo, a carnificina que aconteceu semana passada, 15 dias atrás, e está acontecendo todos os dias no Brasil. Todos os dias está acontecendo uma carnificina na nossa nação. Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. Através de ataques de terrorismo, através de acidente de carro, através de enfermidades, através da bandidagem. Por tudo isso, nós não temos que temer. O salmista diz: não temerás. Não tema, porque Deus está com você. Aquele que está com Deus é inabalável. Embora o risco exista, mas ele não se abala. Amém? Quem está abrigado em Deus está seguro. Amém?
Quem está abrigado em Deus, em primeiro lugar, é inatingível. O salmista diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, eu não serei atingido. Caiam 10.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porque Deus está me protegendo. Eu sou inatingível. O mal, o perigo não pode me atingir se Deus está me guardando. Se eu estou protegido, se eu estou no recôndito de Deus, se eu estou no lugar escondido de Deus, Deus me blinda, Deus me coloca dentro de uma bolha, sei lá como Deus trabalha. Deus me torna invisível. Lembra da história do pastor lá no Paraná? Que ele chegou em casa, ele saiu da igreja, chegou em casa, foi estacionar, 2 bandidos chegaram com ele numa moto, um sacou a arma, anunciou o assalto, isso é um assalto, passe a chave do carro, passe tudo que nós vamos levar. E aí ele orou, e ele disse: Senhor, me cobre, Senhor, me defende. Ele sentiu assim algo do alto da cabeça até a planta do pé. E aí o bandido levou um susto, porque ele sumiu à vista do bandido. Deus deixou ele invisível. O bandido gritou para o outro: ei, cadê o cara que estava aqui? Cadê o cara que estava aqui? O cara sumiu, o cara ficou invisível. E ele ouvindo tudo, e aí ele entendeu: pô, Deus me deixou invisível, os caras não estão me vendo. Ele começou a dar passo para trás, saiu da mira da arma, e os caras ficaram desesperados, subiram na moto e foram embora, porque Deus protege os seus. Aleluia. Tem um pastor nosso, conhecido, pastor Eduardo, meu conhecido, amigo nosso, eu já preguei na igreja dele, na Assembleia de Deus. Não sei se foi 1 ano ou 2 anos atrás, estava saindo de casa, sábado pela manhã, os bandidos deram 4 tiros, a queima-roupa. As balas, a munição ficou tudo na porta do carro, nenhuma varou. Deus deu livramento para ele. Deus dá livramento. O outro pastor, conheço a história de um pastor, que ele foi atacado por engano, porque ele era parecido com o irmão dele, e o irmão dele era envolvido com tráfico. E os bandidos pegaram ele, achando que era o irmão, metralharam o carro, 40 tiros na porta do carro, nenhuma varou. Deus deu livramento. É inatingível. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A pessoa que está com Deus, ela pode andar, a proteção é no tempo e no espaço, qualquer hora, em qualquer lugar. Ela pode andar por qualquer lugar, porque Deus estará fazendo sombra à sua direita. Você pode andar por qualquer lugar, passará livremente e não será atingido, porque você está abrigado em Deus. Você está abrigado no Senhor. O Senhor tem poder de cegar o inimigo ou de fazer o inimigo ver outras coisas. Conta essa história de um missionário que ele foi levar Bíblias para o leste europeu, na época da Guerra Fria, do socialismo. E se os missionários fossem pegos, eles eram torturados. A história do irmão André. E ele entrou na fronteira, eu acho que entre a Alemanha e a Hungria, levando Bíblias para a Hungria. E a polícia da fronteira já parou o carro dele, um Fusquinha, e o carro dele estava cheio de Bíblias. E ele orou a Deus: Senhor, opera um milagre, me defende, faz alguma coisa, eu não sei o que, mas faz. E aí o guarda chegou lá com ele: para onde você vai? Eu vou para tal lugar. O que é que você leva? O que é que você leva dentro dessas caixas? Eu posso revistar? Pode. Abriu a caixa do capô e ficou lá dentro do carro orando. Aí o guarda foi lá, abriu as caixas, olhou. Aí voltou: para onde você vai mesmo? Eu vou para tal lugar.
Aí ele voltou lá, olhou de novo, notou, estava com a carteira dele de motorista, pegou, devolveu a carteira e disse: olha, não me interessa para onde você vai, não sei para onde você vai, mas olha, pisa fundo, senão essas cebolas, essas batatas aí, tudo vai apodrecer. Aplauda o Senhor. O Senhor fez com que o guarda visse batatas e cebolas em vez de Bíblia. Nosso Deus é poderoso. Amém? 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A pessoa que está brigada em Deus, ela está inacessível no esconderijo do Altíssimo. Ele diz: somente com os teus olhos contemplarás. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Você fica como espectador, porque você está dentro de Deus, inacessível dentro de Deus. Aí você vê a justiça de Deus, o castigo de Deus contra os ímpios. Você vai assistir a recompensa dos maldosos, mas você está guardado por Deus. Agora a pergunta: por que isso? Por que toda essa proteção? Por que isso? Tem uma resposta. A Bíblia, o próprio texto, dá a resposta. Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio. Porque eu fiz de Deus o meu refúgio. Ele disse: o Senhor é o meu refúgio. Fiz do Senhor Altíssimo a minha morada. Quantos fazem de Deus a sua morada? Amém? Aí continua: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Por que isso? Porque com muita insistência, presta atenção, com muita insistência, com muita perseverança, com uma vontade extrema, o salmista está dizendo: eu o amei. Com muita perseverança eu sirvo ao Senhor. Com muito amor no meu coração eu sirvo o Senhor. Diante das circunstâncias eu sirvo o meu Deus. E Ele, por sua vez, me ama, me defende, me guarda. Aleluia. Pois que tão encarecidamente, versículo 15, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Porque que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Porque com muita insistência, com muita perseverança, isso que é encarecidamente, com muita insistência, com muita perseverança, com uma vontade extrema, eu sirvo a Deus, eu venho para a igreja, eu venho para os cultos, eu não coloco dificuldade. E aí o resultado você vai ver. O resultado você vai ver. Não é um jogo, não é uma troca, não é uma permuta, não é uma barganha. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Qual o seu nível de comprometimento com Deus? Por isso que eu disse no início da mensagem que este salmo é para crentes nascidos de novo. Não é para colocar as páginas da Bíblia abertas no Salmo 91 lá no estante, que não vai funcionar. É para quem já nasceu de novo, é para quem se arrependeu e para quem está vivendo o estado de graça em Jesus Cristo. Aí funciona. Pergunto para vocês. Polêmica. Deus ouve a oração de pecador? Sim ou não? Vamos para João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ou seja,
aquele pecador que não está em estado de graça, aquele pecador não redimido, aquele pecador não arrependido. Mas se alguém, preste atenção, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve, a esse ele atende. A base para a minha teoria: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha que diz João, 1 de João, capítulo 3, versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. A esses Deus ouve. A esse Deus ouve. Aí olha que diz o Salmo: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ele me ama, Ele tem compromisso comigo, eu também terei compromisso com Ele. Se eu estou vivendo em estado de graça significa que eu me arrependi, que eu nasci de novo, que eu fui regenerado, que eu vivo em obediência, que eu vivo em santidade. Se eu estou em estado de graça, se eu tenho compromisso com Deus e com a sua obra, se eu guardo os seus mandamentos, se eu o busco e se eu o amo intensamente, por causa dessas coisas, há uma proteção sobre a minha vida. Há uma cerca que me cobre. Lembra de Jó? Lembra de Jó? E aí ele diz: nem o mal, ou seja, nenhuma calamidade, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, ou seja, não chegará à tua casa, só chegará se for permissão de Deus. Se Deus não permitir, não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio, não tem FDN, não tem PCC, não tem nada que chegue, porque os anjos do Senhor estão lá te guardando. Aleluia. Os anjos zelos. Quais são os anjos zelos? Ao redor da tua casa, cada um fazendo um elo aqui de corrente, um ao lado do outro, te guardando, te protegendo. Há proteção para aqueles que têm compromisso com Deus. Segundo lugar, sabe o que acontece? Se eu estou vivendo assim, se eu estou vivendo dessa forma, além de eu ser protegido, o que acontece? Eu sou conhecido no céu. Versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde. Olha, aquele é o João, olha, aquele é o José, aquele é meu servo, meu filho amado, aquele anda na luz. Guarda ele, protege ele, acompanha, defende, preserva ele. Eles te guardarão, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Quando e onde? Em todos os teus caminhos. Ou seja, jornada da tua vida, jornada feliz, no tempo e no espaço, em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Deus está contigo. Mas eu preciso dizer isso: Deus só estará contigo, o anjo do Senhor só estará conosco se Salmo 34:7 se cumprir em nós. O que é que diz Salmo 34:7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem e os guarda. É preciso temer a Deus para o anjo estar lá presente. Então, meu querido, se você está vivendo assim, não tenha medo de bandido, tema a Deus. Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tema a Deus, não tema o homem. Para o homem
Você declara, você confessa para o diabo, para os ímpios, para os teus inimigos. Você confessa em alta voz que o sangue de Jesus está sobre você, está sobre a sua família. E quando nós falamos e cremos nesta promessa, o diabo não pode nos tocar, porque isto é uma verdade. O sangue de Jesus está sobre nós. Aleluia. Se eu estou vivendo assim, sabe o que acontece? Eu sou protegido, eu sou conhecido no céu, os anjos do Senhor me guardam, eu recebo autoridade e poder. Autoridade e poder, versículo 13. Pisarás o leão. Quem é o leão? É Satanás. Lá em 1 Pedro 5,8, ele é como um leão que ruge, está ao nosso derredor. Pisarás o leão e a áspide. A áspide é uma víbora, uma serpente. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás, ou seja, tu vai esmagar. Nós recebemos poder e autoridade do nome de Jesus para esmagar o inimigo, para pisar em serpentes e escorpiões. E ele diz: nada, absolutamente nada vos causará dano. Quarto lugar, eu não serei esquecido no dia mau. Eu não serei esquecido no dia mau. Versículo 15, preste atenção. Ele me invocará, ou seja, ele me pedirá auxílio no dia mau. Todos nós temos um dia mau, aquele dia terrível, aquele dia de sofrimento, aquele dia de perda, aquele dia de enfermidade. Nós temos o dia mau, mas ele diz: ele me invocará, pedirá auxílio, pedirá ajuda, pedirá proteção, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Na situação difícil, você não estará só, Deus está com você. Eu estarei com ele, eu o livrarei e eu o glorificarei. Ou seja, naquele dia onde tudo discorre para o teu mal, Deus vai te ouvir e ainda vai te honrar. E ainda vai te honrar. Aleluia. Quinto lugar, se eu estou vivendo dessa forma, eu serei abençoado com bênção de longevidade. Como eu falei para vocês, quem morre de véspera é peru em Natal. Deus agendou o nosso nascimento e a nossa morte. Ele diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias. Você ainda vai viver muitos dias. Ainda tem muita obra para fazer para Deus, amém? Não podemos parar. Há muitas almas que precisam ser ganhas nessa cidade. O evangelho ainda precisa ser pregado por você, por mim. Não tenha medo, não tema, Deus está com você. Lhe mostrarei a minha salvação. O que é salvação? Esta palavra no grego é sozo, diga sozo. Ela se refere à redenção, à libertação, à cura, livramento de perigo, livramento de morte e principalmente a salvação eterna. Essa é a promessa do Senhor. Não temas, apenas confie, porque Deus está no comando da história. A sua história de vida, a sua vida, deixe ela nas mãos de Deus. Abra a mão dela. Diga: Deus, cuida da minha vida. Porque se eu cuidar, vai dar tudo errado. Cuida da minha vida. Eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Deus está no comando da história. Nada foge do comando de Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua, na minha e na sua cabeça. Se cai um, Ele sabe. Se cai uma folha da árvore, Ele sabe. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. Então a condição para estar seguro no ano de 2017, numa jornada feliz, é estar debaixo da proteção do Senhor. Mas isso em obediência, isso em submissão, em santidade. Santidade.